Olá, eu sou Namu e cumprimento vocês que estão em Moriaé, no futuro distante. Estou em Ur, na Mesopotâmia, no ano de 2030 a.C. e farei um favor ao professor Emerson, que me pediu para levá-los num passeio pela minha cidade, uma das primeiras que se tem registro na história humana. Me acompanhe. Ur foi um importante centro sumério no território da Mesopotâmia antiga. Na antiguidade, a localidade era uma cidade costeira situada na foz do rio Eufrates, no Golfo Pérsico. Tal como as outras cidades-estado sumérias, também a cidade de Ur tinha já um poder considerável no quarto milénio a.C. Devido à proximidade do rio e do mar, tinha um papel comercial importante. O porto seguro e o canal que atravessava a cidade facilitavam o transporte e a circulação. O porto contribuiu em grande medida para o desenvolvimento económico da cidade, que se tornou um centro comercial próspero. Segundo a Bíblia, a terra natal de Abraão reflete as características das primeiras grandes cidades da antiguidade. No interior da forte muralha defensiva, distinguiam-se claramente o recinto do santuário e a área dos edifícios de habitação. Devido às diferentes ampliações, o recinto do santuário, rodeado de muralhas, tornou-se uma zona espetacular. Era aí que se encontravam os templos dedicados à divindade lunar suméria Nana e à sua mulher, bem como os palácios dos sacerdotes, das sacerdotisas e dos soberanos. Entre os edifícios, destacava-se o templo em forma de pirâmide, um dos primeiros zigurates, o qual tinha 3 andares. A posição central da área religiosa, o seu caráter fechado e a estrutura dos zigurates simbolizam bem a hierarquia da cidade mesopotâmica. A distribuição das casas de habitação ilustra a estrutura irregular e densa das primeiras cidades. As casas de 1 ou 2 andares eram feitas de tijolo e revestidas de taipa. Por causa do clima, tinham um teto plano que os habitantes usavam como armazém. No século IV a.C., a cidade deixou de ser habitada. A descoberta da cidade de Ur começou relativamente tarde, no século XX. O primeiro arqueólogo que fez escavações no terreno foi o inglês Kenneth Loftus, que é assim considerado o descobridor da cidade. Oi pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa viagem no tempo que a gente fez com o nosso amigo Namu. É um amigo antigo meu, ele é antes de Cristo inclusive. Eu convidei para a gente falar um pouquinho, já que a gente vai falar hoje sobre cidades e urbanização. Eu quis então a gente desse um passeio lá na cidade de Ur, que foi uma das primeiras que surgiu na nossa história. Então vamos começar, eu vou usar o Prezi aqui e vamos debater alguns assuntos ligados à cidade. Vamos lá. Então vamos lá, pessoal. Vamos começar aqui. Eu preparei aqui uma apresentação para a gente ter mais um raciocínio mais lógico aqui. Nós vamos falar sobre o processo de urbanização. Esse é um assunto que a gente vai trabalhar durante todo um período aí. Hoje a gente vai ver só um início para a gente começar a debater esse assunto. Então vamos lá. Nossa ideia hoje é falar um pouquinho sobre a evolução das cidades e até chegar no processo de urbanização. Vamos lembrar que
que as cidades são muito mais antigas do que o processo de urbanização. Cidades são velhas, o processo de urbanização é algo bem recente na história humana, né? Para a gente começar, vou mostrar aqui para vocês os objetivos da nossa aula. Vocês estão vendo aí, né? O que eu quero hoje nessa aula? Que a gente compreenda as noções de cidade e de urbanização, são dois conceitos importantes aí que geralmente geram confusões na cabeça dos alunos. A gente compreenda também o processo histórico de formação das cidades, que as cidades têm formas que refletem a dinâmica da sociedade, ou seja, se uma cidade é formada por uma sociedade desigual, é normal que esse espaço urbano também se mostre desigual. E, por fim, uma relação entre industrialização e urbanização. Então, vamos começar. Esses são os objetivos da nossa aula e a gente vai retomar, então, a partir dessa guia que eu fiz aqui. A primeira noção que a gente tem que ter, são duas noções importantes, são exatamente as noções de cidade e urbanização. São coisas que têm relação direta, mas, logicamente, cada uma delas tem sua especificidade. Vamos começar, então, para a gente entender um pouquinho o que é cidade. Como é que a gente define uma cidade? Bem, o primeiro é que para definir uma cidade, a primeira coisa que a gente tem que saber é que cidade é um conceito que varia muito conforme o país. Cidade no Brasil, um determinado local que é chamado de cidade no Brasil, não necessariamente vai ser cidade num outro país. Então, isso vai variar muito. Aqui no Brasil, o conceito que a gente usa é um conceito que a gente chama de político administrativo, onde a cidade é a sede do município, independentemente do tamanho que essa cidade venha a ter. Então, uma cidade no Brasil, tecnicamente falando, pode ter qualquer tamanho de população. São Paulo, que tem lá seus milhões de habitantes, e, por exemplo, uma cidade aqui no entorno de Muriaé, pequenininha, Rosário da Limeira, Patrocínio, que são cidades com pouca população, perante a lei, ambas são cidades. Então, recuperando, cidade é a sede do município, que é a menor unidade política administrativa que a gente tem no país. O Brasil não leva em conta o critério demográfico, tamanho da população, para definir um local como cidade. Já outros países, vocês estão vendo aí na tela, consideram sim o aspecto demográfico para um determinado lugar, ser elevado, ganhar o status de cidade. Eu peguei alguns exemplos para vocês verem aqui. Lá na Espanha, para um lugar ser considerado cidade, ele tem que ter no mínimo 10 mil pessoas. Na França, esse número já cai para 2 mil pessoas. Então, tem uma diferença aí, tá vendo, demográfica da Espanha para a França na legislação dos dois países. E na Dinamarca, que é um país menor, com população menor, já pode ser considerada cidade um local que tem um agrupamento humano de 250 pessoas, né? Só para lembrar, a menor cidade brasileira, ela tem em torno de 830 pessoas, habitantes, e fica no estado de São Paulo. Então, no Brasil, não se leva em conta o aspecto demográfico, apenas o aspecto político-administrativo. Então, essa é a noção de cidade. Já a noção de urbanização, que tem relação, como é que a gente pode definir a urbanização? A urbanização é um processo no qual a população urbana passa a crescer mais do que a população do campo. Quando você tem um determinado país, quando você tem um determinado município, até mesmo a gente pode pensar isso em termos planetários. Quando a população urbana passa a ter um ritmo de crescimento maior do que a população do campo, a gente fala que aquele local, aquele país, aquele continente está se urbanizando, e quando atinge 50% da população urbana, a gente já pode considerar tranquilamente que aquele país ou aquele município é urbanizado, atingiu a urbanização. Lembrando também que para se fazer esse processo de urbanização, existe relação direta com a migração campo-cidade, ou seja, com o êxodo rural, que vocês sabem muito bem como que é. Então, entendidas essas duas noções, diferenciando cidade de urbanização, a gente segue rapidinho aqui no que eu quero mostrar a vocês, a evolução das cidades. Vamos pegar um pouquinho aqui com as noções da história, lembrando lá do professor Tiago, né? Vamos tentar trabalhar um pouquinho como é que a cidade surge e evolui ao longo dos tempos.
Bem, as primeiras cidades, elas vão surgir por volta de 8.000, 5.000 antes de Cristo, né? As pesquisas mostram que é exatamente na Mesopotâmia, lá no período chamado período Neolítico, justamente onde aconteceu alguns eventos na história humana que vão mudar a história da nossa espécie no planeta. A primeira coisa é que foi nesse momento que o homem, ou as primeiras tribos lá dessa região do planeta, aprenderam a reproduzir vegetais, ou seja, estava nascendo ali na Mesopotâmia a agricultura. A agricultura que permitiu ao homem libertar-se da ideia de coleta, daquela coisa de buscar o alimento, ter sempre que ter uma cultura nômade para ir atrás do alimento. Quando o homem aprendeu a reproduzir os vegetais e a criar os animais, no caso da pecuária, num determinado local, isso foi um processo lento, mas importante, o homem então pôde deixar de ser nômade e passar a ser, então, sedentário. A sedentarização da espécie humana se dá a partir da prática da agricultura e da pecuária. Logicamente, essa sedentarização se deu, sobretudo, às margens dos rios, porque facilitava, inclusive, para você ter água para fazer essa reprodução dos vegetais e dar de beber aos animais aí que eram criados. Então, o homem, as primeiras cidades vão surgir na Mesopotâmia, né, de 10 a 5.000 anos antes de Cristo, e todas elas, quase todas elas, nas beiras dos rios, especialmente o rio Tigre, o rio Eufrates, que formam a Mesopotâmia, como a gente sabe, né? A partir de então, o homem aprendeu a fazer agricultura. Qual a relação que isso vai ter com cidades? A agricultura produziu excedentes agrícolas. O homem produziu alimento, mais do que poderia já fazer um certo tipo de estocagem, e essa alimentação excedente permitiu então que pessoas da tribo, pessoas dessas etnias, se libertassem do trabalho rural. E aí começaram a surgir então diferentes tarefas comunitárias. Tarefas dos caçadores, tarefas dos protetores da tribo, e é exatamente dos caçadores e dos protetores, vamos chamar assim, militares das tribos, é que daí que vão surgir os reis, que vai surgir a nobreza, que é uma diferenciação embrionária dentro dessa sociedade, né? Essas cidades, então, que vão surgir a partir desses adensamentos humanos, já com uma inicial diferenciação social em classes, elas vão apresentar no seu espaço, vão começar a retratar no seu espaço essa diferença que nós temos na sociedade. Então, nós vamos ter a área dos trabalhadores rurais, vai ter a área dos sacerdotes, a área dos reis, e isso vai marcar a história das cidades desde a sua origem até, podemos falar, o presente, já que a gente tem cidades que mais ou menos refletem essas características sociais também. Então nós temos aqui uma imagem que mostra para a gente essa sedentarização à beira dos rios, e aqui de novo a cidade de Ur, que a gente já viu na animação, né? Esse aqui são aquelas pirâmides iniciais, os zigurates, como são chamados aí na história. A gente vê lá ao longe os campos de cultivo, as áreas ocupadas pelos trabalhadores, e aqui mais ao centro, até por um sentido de proteção, de importância, ficavam no centro das cidades os templos, os palácios, as áreas sacerdotais, as áreas sagradas, que ficavam assim. Então, claramente, a gente vê essa organização do espaço urbano ligado à organização social. Vamos lembrar aqui, para a gente passar desse início das cidades, que as cidades lá na origem dos tempos, as cidades não eram lugar de produção. A produção se dava, né? Toda a produção, a parte econômica se dava no campo. As cidades passaram a ser, então, área de dominação social pela política e pela religião. A importância primeira delas vai ser nesses dois aspectos, né? Seguindo então aqui, a gente vai ter, dando um pulo na história, se a gente chegar em Roma, nós vamos ter as cidades vão ser as origens dos grandes impérios, a partir da dominação que uma classe militar vai se dar a ideia, então, de dominar espaços maiores. Então, as cidades vão ser o embrião da maioria dos impérios
na sociedade, na história, né? Daí vem a ideia da capital como a maior cidade que nós temos até hoje, né? Essas cidades, então, ao se expandirem, Roma, sem dúvida nenhuma, na antiguidade é o melhor exemplo. Aqui vocês estão vendo uma imagem que mostra aí Roma e toda a área em laranja do Império Romano, e todas as cidades que começaram a ser fundadas, todos os povos que foram dominados pelos romanos, toda aquela interação que começou a haver na troca de mercadorias, na troca de tradições culturais, que Roma foi incorporando e foi difundindo pela bacia do Mediterrâneo. Vocês estão vendo aí como é que as cidades fazem parte desse processo histórico, né, que a gente tem visto aqui. Eu trouxe aqui uma curiosidade, que é aqui uma estrada romana na Europa, existem até hoje. A Roma foi, sobretudo, uma construtora de estradas. E o que são estradas até hoje? Estradas são as grandes vias que ligam duas cidades, conformando o que a gente chama, então, de rede urbana, relação entre as cidades, que se dá aí de forma cada vez mais intensa na modernidade. As cidades, então, funcionando como centros de difusão de cultura, de dominação militar, de troca de mercadorias, as cidades foram crescendo. Quando o Império Romano decai, nós estamos falando aqui num recorte muito europeu, quando o Império Romano decai, a gente vai então ter origem aí lá no século V depois de Cristo, a gente vai ter origem aqui o período feudal, vai surgir o feudalismo, nós já vamos entrando aqui na Idade Média, e nesse momento é um momento que as cidades vão perder importância, né? Muitas cidades europeias vão desaparecer, e aquelas cidades que tinham uma importância, nessa alta Idade Média, elas vão perder sua centralidade, vão perder o seu poder político. Afinal de contas, o modelo que vai predominar agora é o modelo que tudo se faz no campo, né? As cidades vão ser resíduos desse momento histórico, vão perder sua importância. A gente tem o feudo, que vocês estudam muito na história aí uma imagem mostrando o feudo para vocês. Toda a vida, seja ela política, seja ela religiosa, a economia circundava pelo feudo. Então, você não vai ter as cidades com aquela importância que sempre tiveram num passado mais remoto. Isso só vai mudar lá para o século XI, quando cidades como em torno de abadias, de igrejas, cidades, os chamados burgos, né, que eram cidades protegidas por muralhas, que tinham aí geralmente a função de proteger algumas mercadorias, proteger algumas igrejas, alguns religiosos, talvez as posses de alguns príncipes e senhores feudais. A partir do século XI, na Europa, essas cidades, esses núcleos que estavam sem importância, vão passar a ter de novo importância e importância histórica, como eu vou mostrar aqui, né? O renascimento comercial e urbano, outra vez o comércio vai se reativar. Nós estamos nos primórdios do capitalismo aqui, né? E aí a gente vai ter toda uma reativação do comércio. As vias de novo vão ser importantes, as estradas que tinham sido abandonadas elas vão ser reativadas, principalmente também pelo comércio marítimo do Mediterrâneo. Aqui eu trouxe algumas imagens que eu até pude visitar em Portugal. Eu quis colocar algumas imagens do lugar que eu conhecia, por isso que eu trouxe aqui para vocês. Aqui estou eu num estilo turista, né? Vocês estão vendo, né? Estava um frio danado esse dia aqui. Vocês estão vendo no fundo ali um castelo que era exatamente numa área de um burgo. Isso aqui é uma cidade em Portugal que chama Guimarães, uma das primeiras cidades de Portugal, fundada no século XI. Vocês têm aqui, inclusive, um pedaço da muralha, está até hoje lá. Aqui nasceu Portugal, quer dizer, a partir desta cidade, ali nas imediações do Porto, Portugal, o Império Português vai se expandir, vai dar origem ao reino tão importante para nós, na nossa história aqui no Brasil também, né? Então você vai ter esse renascimento urbano, aí a muralha em Guimarães, as cidades eram fortificadas, e a gente vai ter então a importância da cidade nesse aspecto aqui. O capitalismo vai surgir a partir das cidades, né? A partir daí que as cidades vão, o capitalismo nascente,
dentro dos burgos, a burguesia, como vocês sabem, vai surgir daí, mas isso já é uma outra história que a gente hoje vai parar por aqui e eu vou retomar a partir da próxima aula, já que essa aqui já até me estendi mais do que eu devia. Então, para a gente começar nosso bate-papo, a gente vai retomar então depois. Eu deixei aí os principais objetivos da aula e o que a gente vai ver na próxima aula. Vocês podem acompanhar por aí. Foi um prazer, um abraço e até o próximo vídeo.